Que alegria! Neste momento, aqui no meu canal do YouTube, a estreia de um quadro que há muito tempo eu queria fazer. Confesso que eu pensei em alguma alternativa para fazer isso que eu vou fazer a partir de hoje aqui no meu canal do YouTube. Eu pensei em fazer no meu próprio programa da Rádio 9 de Julho, o Esporte 9, né? Mas eu não consegui, assim, encaixar, achar um gancho para fazer bate-papo da maneira como eu consegui agora, organizando, planejando, pensando. Porque é o seguinte, esse é um momento para mim, aqui no meu canal do YouTube, opa, que inclusive cai o celular na hora que a gente tenta começar. Isso faz parte da vida, porque a queda é normal. O importante é você saber levantar rápido, e o Padre Marcos sabe do que eu estou falando, né? A gente cai, mas se levanta. Cai e se levanta. Então, caiu e a gente levantou rapidinho, né? Então é o seguinte, eu vou segurar aqui que nós estamos em casa. Então é o seguinte, olha, o Padre Marcos, que é, além de um sacerdote maravilhoso, muito conhecido de muita gente, ele é um cara muito comunicativo, é um padre que tem programa, inclusive, na rádio em que eu tenho, na Rádio 9 de Julho, né, também na Rede Vida de televisão, é um padre que, acima de tudo, preza pela fé, preza pelo magistério da igreja, é um padre que orienta, é um padre que cuida bem das suas ovelhas como um grande pastor, né? E eu aproveito no meu canal do YouTube, como todo mundo pode abrir um canal e falar do que quiser, eu quero falar do que eu entendo, né? Do que eu faço em relação ao meu trabalho, que é futebol. Então, cada dia da semana, você vai ter um conteúdo especial sobre futebol, sempre por volta desse horário, 2h30 da tarde, né? Então, o que eu pensei? Eu vou, como bom palmeirense que sou, conversar com grandes amigos jornalistas, né, pessoas que lidam também com os meios de comunicação que torcem por outros clubes, e em cada dia da semana falar com um deles. E aí a gente promove o duelo de gigantes. Ontem tivemos a estreia com o Ademir Quintino falando dos grandes duelos de Palmeiras e Santos. Assim será amanhã falando do derby. Aliás, vou falar sobre isso daqui a pouquinho com o Padre Marcos. Amanhã é dia de Palmeiras e Corinthians. E o nosso Rodrigo Vessone será o nosso convidado, né? O Vessone que faz também o Esporte 9 comigo na Rádio 9 de Julho. Quinta-feira, com o Bernardo Ramos, que é do Rio de Janeiro, vamos fazer um duelo do eixo Rio-São Paulo. Grandes confrontos, grandes duelos históricos entre paulistas e cariocas. E na sexta-feira, o Choque Rei, Palmeiras e São Paulo com Daniel Perrone. Opa, mas e a terça-feira? O que o Padre Marcos tem a ver com isso? Sabe o que o Padre Marcos tem a ver com isso? O Padre Marcos tem a ver com o seguinte: eu, além de ser profissional do jornalismo, especializado no jornalismo esportivo, eu sou católico e eu queria muito falar um pouquinho também de algo relacionado à minha fé dentro do que eu faço no meu trabalho. Aí eu fiquei sabendo, até pelo motivo que todo mundo, né, já vai saber, porque eu trabalho na Rádio 9 de Julho, como o Padre Marcos também, que o Padre Marcos assim, não vou dizer fanático, porque é uma palavra muito chata, né? Pode ter aí algumas interpretações diferentes, mas ele é louco por futebol. O Padre Marcos adora futebol. E aí eu tive essa ideia, assim, por que as pessoas não falam com os padres, né? Quando eles conversam, enfim, sobre o que o padre gosta de fazer nas horas de descanso, que são poucas, é verdade, mas o padre também tem que descansar. E aí tem os seus hobbies, o lazer, esporte, né? Uma leitura diferente, enfim, cada um tem um jeito de utilizar esse tempo livre. Mas o Padre Marcos, eu fiquei sabendo que, desde criancinha, gosta muito de futebol. E o fato dele ser palmeirense também gerou uma simpatia extra para conversar com ele. Então, Padre Marcos, a partir de hoje, o senhor tá, nesse momento, abrindo esse quadro que se chama Bola Benta. Então, estamos no Bola Benta, dentro do meu canal do YouTube, para falar todas as semanas, todas as terças-feiras, com um padre diferente, porque eu quero saber de muitas histórias. Só que o senhor foi escolhido para abrir esse momento aqui no meu canal do YouTube. Escolhi uma pessoa boa para falar de futebol comigo, Padre Marcos? Grande abraço e obrigado pelo carinho e pela receptividade. Para mim é uma grande alegria, Alex, estar aqui participando com você, nesse novo momento seu, nesse trabalho que você está iniciando hoje. Estou muito feliz por nós trabalharmos juntos também, apesar da gente não ter esse contato diário, mas sabendo da sua alegria, da sua competência, não só pela Rádio 9 de Julho, como também lá no programa, lá do que você também trabalha, né, de televisão. Então, assim, para mim é um prazer muito grande
ter você como meu irmão, meu amigo aí. Para mim é uma alegria, estou muito feliz. Que legal, padre. Isso que eu falei assim, eu sinto muito nos padres que eu conheço, né? Por ser católico, como eu disse, minha família toda, né? A gente sempre vai às missas, a gente costuma participar de uma forma bem ativa, né? Da vida da igreja, frequentando as igrejas, as missas, enfim. Então a gente acaba conhecendo muitos padres. E pelo fato desses padres também saberem qual é o meu trabalho, eu sempre percebi isso, senti isso, né? Os padres aproveitavam esse contato comigo para conversar um pouco sobre futebol, né? Para falar, poxa, eu te vejo lá no programa na televisão, lá na TNT, eu ouço o seu programa na Rádio 9 de Julho. De repente, às vezes eu nem conheço um padre assim muito proximamente, e aí ele se aproxima de mim e fala, pô, e o meu São Paulo, como é que tá, hein? E o meu Corinthians, hein? Será que vai? E eu, assim, então eu percebo que os padres, quando me veem, eles gostam muito de falar de futebol. Aí eu comecei a criar esse negócio, né? Puxa vida, a gente sempre ouve padres falando e evangelizando, que, claro, é a missão principal de um sacerdote, né? Mas seria legal ver um outro lado do padre, um lado humano também, né? Daquela questão assim, fora um pouco do trabalho do padre, que é evangelizar, que é celebrar, que é aconselhar, ministrar os sacramentos, enfim. Então, padre Marcos, o senhor, como um grande amante do futebol, queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua relação com o futebol, como é que foi? Porque todo mundo que te conhece pelo seu trabalho como sacerdote, mas talvez a minoria saiba um pouco desse seu lado, assim, de futebolista. Não, é verdade, Alex, mas é legal você falar tudo isso aí, e é bom a gente sempre lembrar a todos os ouvintes, aqueles que nos vê também agora, que o padre é um ser humano normal como qualquer outra pessoa, apenas com uma vocação. Mas isso não tira a alegria de ser um ser humano que tem vontades, que tem os seus hobbies, que tem as suas curtições. Por exemplo, eu curto demais música, Elvis Presley, que eu sou muito fã do Elvis Presley, gosto demais do Bruce Springsteen, gosto demais do rock and roll, né? E o futebol, claro, sempre marcou o nosso país, o nosso Brasil, como o grande retrato, né, do divertimento brasileiro. Então, eu cresci jogando bola na rua, tinha aqueles futebol de várzea ainda, e eu cheguei a pegar um pedacinho. Então, assim, eu aprendi a me apaixonar por esse esporte mais popular aqui no Brasil. Como você, que também como eu, ama o futebol, eu também. Talvez a única diferença entre nós, realmente, é a questão vocacional. Você, um leigo, e eu, um sacerdote. Mas, super fã do Palmeiras, né? Não sou assim, uma pessoa doente, no sentido de discutir futebol. Não. Eu sei fazer um retrato bacana de me divertir, né? Como palmeirense. E não discutir. Eu acho isso aí legal. Mas eu gosto muito, né? Aprendi com meu pai ser palmeirense. Que legal. E o senhor é de São Paulo, né? Paulistano, nasceu na cidade de São Paulo. E seu pai sempre te levava aos jogos, assim, por exemplo, quando o Palmeiras jogava no Palestra Itália, e você chegava a frequentar, não? Não, o meu pai, ele jogou muito na várzea. Meu pai jogou na várzea, ele tem muitas fotos dele com uniforme, né? Ele no time jogando. E ele sempre contando, né? Porque meu pai pegou a época do Pelé, esses caras foram os grandes, esses caras são os astros do futebol, né? Os ícones. Então, meu pai, quando falava no momento do almoço para a gente, assim, meu pai hoje já não está mais no nosso meio, né? Deus o levou, mas eu aprendi a amar o futebol por causa do meu pai. Então, ser palmeirense é por causa dele também. E, assim, o meu pai não me ensinou a jogar futebol, eu aprendi sozinho, na rua, que nós temos uma rua larga onde a gente morava, e a gente tirava aqueles rachas de futebol, fazendo times. E ali eu fui aprendendo a driblar, eu ficava vendo como é que driblava, eu fui aprendendo a chutar, a fazer firula, enfim, aquelas coisas todas. E aí o meu pai chegou até a pensar uma época para que eu fosse fazer um teste lá no centro de treinamento do Palmeiras, na ocasião. Eu jogava muito bem, modesta à parte, né? Mas isso quando eu era muito novinho, tá? Eu tinha 13, 14, 15. Aí a gente voava, né?
É isso aí. Poxa, padre, mas tem muitas histórias as crianças que gostam de futebol que nutrem esse sonho, né? De quererem um dia jogarem futebol profissionalmente, porque uma das primeiras coisas que as crianças aprendiam, principalmente, né, no nosso tempo, nas gerações anteriores, assim, era gostar de brincar, de jogar bola, era o divertimento. Hoje em dia isso tudo está sendo substituído por muitas coisas, principalmente no aspecto tecnológico, né? Você vê hoje criança de 2, 3, 4 anos com o celular na mão, não vê brincando de nada, então essas coisas mudaram bastante, mas na nossa época, eu sou um pouquinho mais novo que o senhor, acho que uns 4, 5 anos de diferença, mas essa geração toda pegou isso, né? De numa bola você, de repente, projetar um sonho de ser um jogador, de gostar de futebol, principalmente aqueles que brincavam muito, né? De bola na rua. Mas por que na hora H, então, seu pai não te levou pelo menos para fazer um teste, padre? Então, porque, na verdade, assim, né? O meu pai também exigia muito que a gente fosse trabalhar para ajudar a sustentar a casa junto com ele. Então, eu e meu irmão mais velho, nós somos, e você sabe disso, somos daquela geração que a gente já ia trabalhar com 14 anos ou 15 anos, já tinha que estar registrado na carteira, porque o pai ficava em cima. Então, foi assim, eu arrumei emprego e comecei a trabalhar registrado com 15 anos. Aí aquelas brincadeiras, os divertimentos meus, de ir para a rua, para treinar, aquilo tudo começou assim, eu tive uma ocupação a mais. E aí eu comecei a estudar também, então eu trabalhava e estudava à noite. Então, quando chegava nos momentos de lazer meu, era um momento que eu tinha para descansar. Sim. Né? Jogava bola na rua, tudo. Mas aí começou a sair do meu coração essa coisa de talvez seguir uma carreira no futebol, né? Porque a gente começou a trabalhar, então foi assim. Mas você sabe que depois teve um pico na minha vida, eu comecei a lembrar até do Sócrates, doutor Sócrates, porque parece que o caso dele, se eu não estou enganado, você que conhece o futebol sabe, ele foi uma vocação tardia no futebol, parece que ele começou a entrar no profissional já com uma certa idade, é isso mesmo, Alex? Ele se formou em medicina, né? Ele chegou por isso que era doutor Sócrates, não é porque ele jogava de uma forma clássica e que representava assim o símbolo, uma figura de um doutor. Ele era médico, ele se formou médico, então ele ainda conseguiu conciliar os estudos até se formar em medicina e ainda jogar bola e se tornar posteriormente um grande craque do futebol mundial, né? Eu lembro disso, porque eu estava com 18 para 19 anos e eu estava namorando na época com uma moça, eu falava para ela assim, olha, se o Sócrates ele entrou no profissionalismo do futebol mais tarde, eu também com 18 anos eu quero fazer um teste, quem sabe? Eu gosto muito de jogar futebol, quem sabe eles me aceitam, né? Eu jogo bem. E aí, mas foi só um momento assim de tentar falar de voltar para o futebol, mas depois eu tirei isso do coração e aí comecei a trabalhar, já tive outros horizontes na vida. Claro, da mesma forma que o senhor tirou essa coisa de querer ser jogador, também tirou essa coisa de querer se casar e construir uma família, porque percebeu que o seu chamado era outro e foi em direção ao sacerdócio, mas nem por isso. Alex, a sua voz sumiu aqui para mim, Alex. O retorno do seu áudio sumiu para mim. Precisa ver se os meninos aí trazem Sumiu a sua voz. Estou te vendo normal, tá? Mas o teu áudio não estou. Oi. Voltou? Voltou, legal. Beleza. Só para saber, você chegou a ouvir até onde a última coisa? Não, você falou da vocação, porque aí também depois eu fiz a minha escolha, né? Eu fiquei noivo também, claro, mas isso já bem mais tarde, já com 28 para 30 anos, foi quando eu comecei a pensar o meu pensamento vocacional, né? Nossa, que coisa, hein? Tarde também, né? Do mesmo jeito que é chamada vocação tardia, né? Tardia. Eu entrei no seminário com 32 anos de idade. Caramba! Caramba. E se ordenou com quantos anos? Oi? E se ordenou com quantos anos? Eu me ordenei com 38. Com 38? 38 anos me ordenei padre. E sou muito feliz, eu me sinto muito realizado, né?
sem menosprezar o passado da minha vida, porque tudo isso Claro. valeu. As experiências que eu tive, até o meu jeito de ser, eu sou um padre assim muito... claro, eu amo o que eu faço, mas eu sou uma pessoa assim que eu gosto do esporte, eu falo de tudo, porque eu vivi um pouquinho de tudo. Eu já namorei, sei o que é namorar, sei o que é trabalhar, sei o que é passar dificuldades. Enfim, eu estive aí fora também, por isso eu acredito que tudo isso me ajuda hoje como sacerdote também para as pessoas. Que legal, e esses exemplos são bacanas, até de repente para muitas pessoas que estão nos acompanhando agora e que eu tenho dúvida que às vezes idade consigam achar a vocação, né, padre? Sem dúvida nenhuma. Tudo isso contribui, né? Às vezes uma palavra de alguém que já experienciou um pouquinho a vida e fala que, olha, eu ultrapassei essa barreira, hoje eu estou nessa idade, mas sou feliz, isso certamente é uma motivação, né? Sim, sim. Isso aconteceu com alguns jogadores de futebol que tiveram também essa vocação tardia em relação à bola, né? Teve um atacante do Corinthians, o Liedson, né, que fez muito sucesso. O Liedson, ele entrou no futebol profissional com quase 20 anos de idade e até 19 ele era empacotador de supermercado. Então, assim, um rapaz de 19 anos, quase 20, né, no mundo de um futebol profissional competitivo, cheio de empresários que buscam garotos de 12, 13, 14 já para garimpar e desenvolver. De repente, um moleque no interior da Bahia, sendo empacotador em supermercado aos 19, quando é que você ia imaginar que o cara iria chegar onde chegou, né? Então, são coisas que realmente acontecem, né, Padre Marcos? Agora, padre, o senhor, desde criança, acompanhando futebol, torcendo pelo Palmeiras, eu imagino que o senhor tenha, assim, em mente aqueles primeiros jogadores, assim, que o senhor se identificava, o que a gente chama de ídolos, né? Os primeiros ídolos do futebol, a palavra ídolo no sentido futebolístico, né? E não no sentido que a gente deve evitar, mas os ícones do futebol para o senhor, quem que foram os primeiros, assim? Então, o que marcou muito para mim, como palmeirense, eu acredito que para você também, Alex, foi aquela geração do Parmalat, né? Da Parmalat, que estava... Ali o Palmeiras, formou uma máquina de time, cara. Foi uma máquina que marcou a história, onde a gente conquistou ali campeonatos brasileiros de um tempo recente, a Libertadores que a gente viu. Então, só com aquelas figuras lá, né, cara? Serjão, né? Depois o Marcos, também outro goleiro lá, esqueci o nome dele agora. Veloso? Hã? Veloso? O Veloso. E aí, ó, Edmundo, Djalminha, cara, sabe? Esses caras todos aí, Roberto Carlos, Rivaldo. Quer dizer, aquela geração, essa foi uma geração que eu era moleque ainda, rapazinho, bem novinho, mas essa geração do time do Palmeiras foi que me encantou. Eu era palmeirense por uma tradição do meu pai, porque meu pai falava que na época dele o Palmeiras e o Santos foram os que mais ganharam na década de 60. Isso. E o Palmeiras era eu acho que era com aquele que é considerado o ícone do Palmeiras, que esse agora... Ademir da Guia. Né? Então, assim, meu pai falava muito dele. Então, a gente ouvia a história do meu pai que viu. Mas a nossa geração, eu vi um Palmeiras se levantar taças, foi na época da Parmalat. Então, o que marcou para mim, que eu tive orgulho de falar, pô, pai, meu pai estava vivo ainda. Falei, pai, olha a máquina verde, o gigante realmente ressurgiu, né? Sim, sim. Então, essa época marcou demais para mim o time do Palmeiras, né? Foi aí que eu comecei a prestar mais atenção no Palmeiras. Claro, nós tivemos também a tristeza de ver 2 rebaixamentos do Palmeiras, numa história recente. Nem lembrava disso mais, padre. Eu tinha até me esquecido já dessa parte. O senhor que me lembrou agora. Isso é legal a gente ver assim. Isso faz parte. Acho que todas as pessoas que elas vencem na vida, toda uma empresa, ela tem que passar, ela tem que experimentar também
a crise, o problema, para que ela possa se reerguer, né? Então, isso aconteceu com o Corinthians, aconteceu com o Palmeiras, aconteceu com vários times no Brasil. Então, aí hoje, a gente vê o Palmeiras hoje completamente diferente. Hoje as empresas estão financiando o Palmeiras. A gente vê que é um país considerado, um time considerado rico hoje, né? É um time muito bem patrocinado. E aí estamos acompanhando para ver. Só que outros também estão aí, também fazendo grandes investimentos, não é, Alex? Pois é, faz parte, né? E tantos outros, né? Exatamente, faz parte. E o que o senhor falou marcou, né, uma geração, né? O senhor, acho que, se não me engano, é de 69, né? De 69, não é isso? Finalzinho de 60 anos. Eu estou com 50 anos. Então o último título que o Palmeiras tinha conquistado antes da era Parmalat foi em 76. Então, o senhor tinha 6 anos, 7 anos de idade. Então, era pouco tempo para... Não lembro disso. Então. E aí, depois de 76, foi ganhar só em 93. E aí, por isso que em 93, aí já com uma idade, né, já madura, adulto, né, deu para sentir o gostinho do que era conquistar os títulos da maneira como conquistou, né, atropelando os rivais, jogando de igual para igual com qualquer time, ganhando os principais campeonatos, né, o Brasileiro, Libertadores, Mundial só não ganhou ali em 99 por um detalhe ou outro, porque a gente viu os últimos brasileiros que ganharam o Mundial contra times europeus, ganharam, claro, merecidamente, mas tomando um sufoco dentro de campo, os adversários amassando e acabaram tomando um gol e perderam. Não foi assim com o Inter, foi assim com o São Paulo. E o Palmeiras, em 99, jogou melhor que o Manchester United, teve um gol erradamente anulado, um impedimento mal marcado, o Marcos, que não falhava nunca, falhou. Então, assim, foi tudo ao contrário que fez com que o Palmeiras não ganhasse aquele título mundial de 99. Então, ficamos só com o título mundial de 51, né, padre? Acho que é uma coisa que até os outros padres que torcem para os rivais devem tirar uma casquinha do senhor, né? Esse mundial de 51 é pinga, não vale nada. Que a FIFA não reconhece, que não sei o quê, que esse foi inventado porque a gente ficou com ciúmes. Mas eu assumo como 51 o primeiro campeonato mundial nosso e o primeiro time brasileiro, né, a conquistar o campeonato mundial. E a gente tem que deixar isso bem claro. Agora, Alex, eu também assim acho, porque eu não acredito no impossível, não. Claro que não, eu sou muito otimista. Mas eu não sei, nós não estamos aqui para falar de idade, mas talvez você seja um pouquinho só mais novo que eu, mas nós somos da mesma geração. Eu vi um futebol brasileiro que ele era acima de todos os times do mundo, de uma maneira muito evidente. Olha, era Brasil e Argentina, a gente sempre percebia isso, né? Mas hoje a gente vê que o futebol nivelou, todo mundo aprendeu a jogar futebol, qualquer time do mundo hoje, até aqueles países da Europa que a gente percebia que era chamado perna de pau mesmo, entendeu? Hoje os caras jogam de igual para igual com os brasileiros. Porém, também está faltando novos craques para nós. Por exemplo, nós pegamos essa época que tinha Djalminha, tinha lá o Edmundo, esses caras todos eram diferenciados. Essa safra de bons jogadores que a gente tem hoje são bons. Tem gente que joga muita bola, mas falta ainda aquele diferencial. E aí, vindo outros que estão jogando muito bem, eu penso que agora o desafio ficou maior ainda, não só para o Palmeiras, mas também para a nossa seleção brasileira também conquistar um Mundial, viu, cara? Sem dúvida, é uma análise perfeita. Você fez um retrato aí do que aconteceu nessas últimas décadas, né? De fato, o futebol brasileiro, ele não era nem só respeitado, ele era temido pelos outros países, né? E hoje, o máximo que tem é um respeitinho pela história, pela tradição, mas aquela camisa amarela que antes amedrontava as outras seleções, hoje não coloca mais medo, não tem aquele negócio, ixi, nós vamos pegar o Brasil. Não, vamos pegar o Brasil como a gente pega a França, a Holanda. Assim, né, hoje o Brasil acabou ficando no mesmo patamar dessas outras seleções, e até seleções que nunca foram campeãs do mundo, né, e o Brasil ainda é a seleção que mais ganhou Copas do Mundo.
mas realmente o patamar, o sarrafo baixou da seleção brasileira, infelizmente, né, padre? Agora, padre, nos bastidores da igreja, né, nos almoços, nos encontros, quando os padres da diocese se reúnem para algum retiro, de repente, nos momentos de descanso, de refeição, o futebol ainda é um dos assuntos mais comentados, ou é um dos assuntos comentados entre os padres ou alguns padres? Não, o futebol ainda é comentado entre os padres, mas já não mais como outrora, né? Hoje, acho que os encontros dos padres, a gente fala mais de outros assuntos, né? É como você começou o nosso programa aqui. Hoje mudou muito, e essa geração também nova dos padres, eu faço parte de uma nova safra também, e tem padres mais novos do que eu ainda, que já vieram de uma fase, Alex, que o futebol já não era mais o esporte de preferência. É vôlei, é basquete, é outras coisas, e às vezes não é nem mais o esporte. Tá? Tem padres com 28, 30 anos hoje, que são padres recentes, recém-ordenados. Então, o assunto deles não é mais o futebol. Então, se eu pego ainda um padre da minha idade, vamos dizer, de 43, 44 anos para cá, até os 50, aí sim, ainda a gente fala de futebol, né? Agora, o futebol, para mim, como padre, as minhas conversas maiores, elas são mais com os leigos. Não são com os padres, não. São com os leigos lá na minha paróquia, porque a gente brinca muito, eu tenho muito, prevalece nas igrejas, infelizmente, os corintianos. Né? Em qualquer lugar, né? Aí a gente brinca muito, porque eu faço questão de provocar eles, eu falo que eu sou palmeirense. Então, as nossas conversas muito sobre futebol, sobre esse papo que a gente está tendo aqui, é mais com os leigos, tá? Os padres gostam de futebol. Inclusive, lá no Vaticano, eles têm até um time lá, que eles jogam muito com camisa. Lá mesmo, lá onde os padres fazem estudos de teologia, de doutorado, eles têm um time lá. Mas já não é mais a grande conversa dos padres também, né? É mais entre nós e leigos, padres e os leigos. O que o senhor acha de determinadas situações que acabam acontecendo e que chegam até a ser situações inusitadas, né, e que são registradas hoje por vídeos e que entram no mundo do YouTube também, né? Padres que, por exemplo, ficam sabendo de um gol do time dele no meio de uma missa e o padre faz um sinal tipo de joia, gol, de repente ele combina com o fiel. Já pensou, padre? Um Palmeiras e Corinthians às 4 da tarde de um domingo e é bem o horário da missa que o padre celebra. Aí o cara, puxa vida, vamos lá, Deus em primeiro lugar sempre, mas aí aquele paroquiano mais chegado, assim, que torce de repente pro time do padre, combina uma senha, senta no primeiro banco ali, gol. Aí o pai no meio da homilia, ele dá um vem, toma! Tem disso, né? Quase isso, Alex, quase isso. Por exemplo, vai ter um jogo agora, acho que quarta do dia 22, né? Quarta-feira agora. Amanhã. Isso. O grande clássico Palmeiras e Corinthians, né? Então, o que acontece? Quer dizer, Corinthians e Palmeiras, nós vamos jogar lá. Nós vamos jogar lá na casa dos corintianos, né? Eu tenho missa amanhã. Só que a minha missa é às 7 horas da noite, né? O jogo é 9h30. Vamos dizer que fosse no horário. O que acontece? O pessoal me respeita muito, mas vamos supor que está acontecendo dentro da missa o jogo. Sim. Então, é o seguinte, não no momento que eu começo a missa, não no momento da homilia, claro que não, porque a homilia é sagradíssimo, claro. E nem no momento da consagração. Mas na hora que eu vou lavar as mãos, na hora que está tocando uma música, vem um acólito para lavar a minha mão e fala assim, padre, o Verdão já está ganhando de 1-0. Só fala isso para mim. Eu falo, meu Deus, vamos para frente. No final da missa, na hora dos recados, né? Eu falo assim, gente, então é o seguinte, nossos recados paroquiais são esses daqui, e só para não esquecer, o Palmeiras meteu 3-0 nos Gambá. Tamo junto aí, ó. E o pessoal já sai rindo, meu filho. Entendeu? Eu falo assim, gente, vamos em paz, que Deus abençoe.
E vamos agora para casa e ninguém fala nada. Vamos embora. Antes da bênção final, padre? Ou depois? Eu dou a mesma, tem gente que tá louca para falar alguma coisa comigo, falar, vamos embora, acabou a missa, bendigamos ao Senhor, cada um para sua casa agora. Mas também, quando perde, você tem que ficar pianinho, né, padre? Se tomar uma tumba do Corinthians no meio da missa, aí só faz de conta que nem teve jogo e vai embora, não é isso? Mas você lembra o ano passado? O ano passado, a gente levou cada bordoada do Corinthians, você lembra isso? Tem sido assim nos últimos anos. Toda vez que a gente ia jogar com o Corinthians, era cacetada. Eu tive que ouvir os corintianos ali, que eles sabem que eles vão até o parágrafo 3 comigo, né? Mas, já virou, a gente até sabe. Já até comprou uma bandeira de campeão. Em cima do Palmeiras é fácil. Por isso que eu não perdoo eles também não, viu? Quando o Palmeiras ganha, seja lá com quem for, em qualquer campeonato, é gozação também. De uma maneira sadia. Claro, não, mas tem que ser. Acho que o futebol tem que ser levado dessa forma. O futebol tem que ser, e eu falo isso inclusive no meu trabalho, o futebol tem que ser entretenimento, tem que ser um momento de lazer, e não fazer daquilo uma razão de viver que proporcione, de repente, briga, violência, guerra, mortes, né? A gente está cansado de ver isso e a gente lamenta demais que as pessoas cheguem a esse ponto, né? Não dá para ser assim. Poxa, tem que... risada também. Paciência, faz parte. Faz parte, tem que tirar sarro, padre. Tem que saber brincar e se deixar também ter o sarro tirado quando perde. Isso que é o legal do futebol. O futebol serve para isso, né? Claro. Mas é isso aí. Padre, e assim, não quero dizer que é o senhor, que é o seu caso, mas, por exemplo, tem padres que programam horários de missa ou sugerem horários de missa que normalmente fogem assim, de horários de grandes jogos, por exemplo. Vamos supor que um padre gosta muito de futebol e ele sabe que ele vai estar muito arriscado a ter jogo clássico às 4 da tarde de um domingo. Ele pode, por exemplo, encaminhar a programação da missa naquela determinada paróquia em que ele trabalha para ser às 7 da noite, ou para ser às 8 da noite, para ser 10 da manhã, meio-dia, e ele põe outro padre para celebrar à tarde. Pode ser que exista isso, padre? Não, claro que isso daí não pode ser esse o motivo que nós preparamos horários litúrgicos de missa no domingo. Mas, claro que você acaba aproveitando. Por exemplo, lá na minha paróquia Santíssima Trindade, aqui em São Paulo, Rio Pequeno, a missa eu não faço às 18 horas, eu faço às 18h30, ok? Porque normalmente o futebol no domingo sempre foi às 4 horas da tarde ou 5 horas da tarde. Então, quando termina por volta das 6 horas, não era assim? 4 horas, terminava às 6. Exato. Então, eu tenho um público, eu sabendo que, olha só, a gente sabe que muitos homens e mulheres hoje gostam de futebol, então eles vão querer primeiro, para vir na missa das 18, eles vão querer assistir primeiro o jogo, principalmente quando é uma final, acabou, tá nas finais. Então, um clássico. Então já fica um planejamento para a missa ser 18h30, que é o tempo que o povo tem para vir. Então é pensado, sim. É pensado, claro. A gente pensa no entretenimento do povo para poder ajudar a vir na missa também. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o futebol ele tem a paixão é tão grande aqui no Brasil, que a gente até, em algo da espiritualidade que é tão sério, a gente também pensa com carinho, sim, para que o povo possa aproveitar o bom futebol. Que legal, é uma empatia com o povo, né? Ainda mais o pároco que conhece as suas ovelhas, o pastor que conhece as suas ovelhas, né? Que conhece as pessoas, ele sente, na verdade, de repente, qual que é a forma de lazer, ou as formas de lazer mais usuais, né? Para aquele grupo, para aquela comunidade. Então, o futebol, se é uma coisa importante em termos de lazer, talvez um dos únicos meios que as pessoas tenham hoje ainda, né, de se divertirem, de esperar algo para distrair, para esfriar a cabeça, para buscar uma emoção diferente. Então é legal que o padre pense nisso, né? Não de uma forma egoísta, né? Não de uma forma que eu quero ver o jogo, então eu vou marcar a missa para tal hora, mas pensando no povo, né? E essa estratégia realmente
é bem interessante, né? E você vê, é um espaço que a gente está tendo aqui, que eu nunca ouvi, pelo menos, um padre publicamente falar algo, né, a esse respeito, de combinar uma situação mediante a um clamor popular que é o futebol, né? E tem gente realmente que programa a missa de acordo com o horário, né? Não seria conveniente que um padre, seja lá o padre que for, ele faça uma programação de horário no domingo para assistir um jogo, ele pensando nele. Claro. Entendeu? Por exemplo, eu não quero perder o jogo, então eu vou colocar tal horário essa missa no domingo. Isso é errado. Ele tem que entender que aquele público que vai vir, os fiéis que virão, eles também têm gosto, têm lazer, como você falou. Então ele vai falar, primeiramente, como é que o povo vai responder às 4 horas da tarde, onde nós temos a nossa típica diversão, que é o futebol. Bom, o povo vai querer assistir. Tem gente que não gosta de futebol, claro, mas a maioria gosta. As mulheres gostam, as moças gostam, os jovens gostam. Então, o que ele faz? Então, por causa disso, eu vou fazer a missa mais tarde um pouquinho, dá tempo deles voltarem. Claro que o padre também, que gosta de futebol, ele aproveita para ele assistir. É o meu caso. Claro. Então, quando tem um grande jogo, o Palmeiras vai jogar às 4 da tarde do domingo, o senhor assiste ao jogo e depois vai se paramentar para a missa, vai se arrumar para celebrar a missa, não é isso? Sem dúvida, é isso aí. Tem que ser. Agora, vamos supor, na sua paróquia, o senhor é sozinho ou tem algum vigário, tem algum padre que te ajuda e celebra outras missas, ou é só o senhor que celebra na sua paróquia? Só tem o senhor lá? Não, sou somente eu mesmo, né? Eu tenho um diácono permanente, que é um homem casado, mas ordenado pela igreja, que às vezes ele me ajuda, mas é mais durante a semana. Aos finais de semana, são missas mesmo. Quando é diácono, é celebração da palavra. Exato. Então, nos domingos, normalmente sou eu. A não ser que eu não esteja muito bem, por algum motivo, ou por algum compromisso, se eu não consigo um colega padre para poder celebrar aquele horário que eu não posso, aí eu também chamo um diácono para fazer a celebração da palavra. Muito bem. Agora, por exemplo, tem paróquias que talvez sejam maiores, enfim, e que há mais de um padre, né? Às vezes o padre e um vigário, enfim. Vigário. O padre, um vigário, né? Enfim. Pode ser, e aí seria lícito, porque aí é um caso um pouco diferente, padre. O padre não marcou os horários da missa pensando em querer ver jogo de futebol, né? Mas digamos que em um determinado momento tenha um jogo do time dele que ele queira muito ver. Aí não tem problema nenhum, por exemplo, o padre combinar com o vigário e falar, eu normalmente celebro das 4, mas é que hoje especificamente tem a final do Brasileirão, um jogo que pode dar o título para o meu time, você celebra para mim essa, eu celebro a que você celebraria, ou que celebra normalmente. Isso pode ou também não pode, padre? Olha, Alex, na verdade, na Bíblia, tudo pode. Sim. Algumas coisas que não convém, né? Nesse caso, quando um pároco, eu sou pároco, sim. O pároco é ele que é o responsável pela paróquia. Ele tem um vigário, um padre que ajuda ele, claro que ele pode fazer isso. Ele pode, isso não é pecado nenhum, e nem é antilitúrgico, porque ele não está deixando o povo órfão de missa. Exato, por isso que eu perguntei isso. Só que não é com aquele padre, é com outro padre, ok? Então não tem problema, porque você tem um vigário, que é um sacerdote, que vai ocupar aquela função de presidir a missa, onde o público que vai não vai ficar sem missa. Agora, o padre não pode, vamos supor, ele está sozinho. E aí, o que eu faço? Eu sou pároco dali, eu não tenho um vigário. Aí eu faço questão de chamar um diácono. Aí não. Celebração da palavra, para eu assistir lá no sofá da minha casa a missa? Não, aí não convém. Não, aí você está barganhando com Deus, padre. Aí você está barganhando com Deus. Aí não dá, não. É uma barganha essa aí, né? Isso mesmo. Não, aí não dá, não. Agora, padre Marcos, e hoje, assim, né? No atual momento, eu sei que o senhor não está muito assim acompanhando o dia a dia, até porque nos últimos meses o futebol parou, né? Devido a essa pandemia, infelizmente, que fez com que o mundo parasse. Mas agora, nessa semana, amanhã, né, o futebol volta, logo com o derby, logo com o Corinthians e Palmeiras.
ainda dá para querer buscar informações, saber como é que está o time, se não todo dia, mas pelo menos durante a semana, assim, saber, poxa, jogou ou vai jogar, dá para ver, dá para assistir a um jogo, ele se preocupa em saber quando é que o time vai. Amanhã, por exemplo, 9h30 da noite, o senhor vai assistir ao jogo Palmeiras e Corinthians? Se eu tiver condições, eu vou assistir sim, porque é o meu time, né? Aí eu vou querer saber, se der para eu assistir, porque amanhã eu vou celebrar. Se eu não tiver nenhum atendimento, nenhum tipo de uma reunião pós a missa, eu faço questão depois de procurar assistir. Ou então saber o pós-jogo. Eu gosto muito também de ver o pós-jogo, que nem muitas vezes eu assisti programa com você, falando de pós-jogos que nós tivemos. Gosto muito, quero ouvir a opinião de muita gente. Então, eu gosto sim. Agora, eu estou assim, sempre, nós, quando vai jogar um clássico contra Corinthians ou São Paulo, ou times grandes, assim como o Palmeiras também, para mim não tem favoritismo, entendeu? Por exemplo, amanhã é uma incógnita. Amanhã é uma incógnita. Nós vamos jogar lá na casa deles, apesar de estar com uma torcida diminuída para todo mundo, mas tem uma influência isso. O Corinthians é muito forte, sempre foi em casa. Hoje nós não estamos mais com o Dudu, né? Que eu fiquei sabendo que o Dudu já foi negociado. Já. Mas nós temos um bom time, nós temos um bom técnico. E o Palmeiras vinha numa levante muito boa no Campeonato Paulista. Então eu estou esperançoso. Mas eu penso que pode dar ali um empate, viu? Não é o que eu queria, não. Não é o que eu queria, não. Eu queria que o Palmeiras ganhasse na casa dos corintianos aí. Mas, se ficar no empate, eu acho que por ser o primeiro jogo, uma volta, é bom para os dois times, entendeu? Isso é na minha opinião. Porém, pergunta para mim assim, padre, mas o que o senhor gostaria? Fala. O que eu gostaria, padre? Eu gostaria que fosse quanto amanhã? Paulista já pode dar faixa. Em cima do Corinthians, meu querido. Tem um detalhe bom para amanhã, padre, que se o Palmeiras ganhar do Corinthians, elimina o Corinthians do campeonato. O Corinthians não passa nem para a fase final do campeonato, fica no meio do caminho, não vai passar nem para as quartas de final. Aí é que tá, os caras vão jogar com a alma, vai jogar com a mãe junto, vai jogar com o avô junto. É difícil, rapaz. Então o Palmeiras trabalha muito aqui, ó, o seu emocional e psíquico, né, para que poder ter frieza para segurar o ímpeto corintiano, meu querido. O que você acha de ir ao estádio, assim? Você foi muito ao estádio, ou nunca foi um jogo de perto? Poucas vezes, Alex. Por incrível que pareça, eu não tive oportunidade ainda de conhecer o Allianz Parque, né? Eu não tive. Todo mundo fala que é hoje a referência no Brasil como modelo, é lindo demais. Até os nossos adversários elogiam muito o Allianz Parque, uma grande arena, né? Bem a nível de Europa mesmo. Então, eu estou louco para assistir, mas eu não tive oportunidade por tempo. Por compromissos meus sacerdotais, ainda não tive. Muita gente já me prometeu que, já até me convidou, padre, eu estou levando o senhor lá para assistir, lá do camarote, para assistir um jogo mais tranquilo. Eu sou a favor de um bom espetáculo para ir no estádio. Eu só acho que quando nós temos aí esses duelos mais competitivos, Alex, com a cultura que a gente tem hoje, da maneira como está, eu fico muito preocupado, sabe, cara, com o quebra-pau, não lá dentro, não dentro do estádio, sabe, mas fora. Infelizmente, tem muito esses negócios ainda de combinar para fazer uma treta de uma torcida com a outra. E você sabe como é que funciona isso, eles combinam. Cara, isso aí é demoníaco, cara. Então, isso daí acaba tirando a vontade de muitas pessoas poder participar lá dentro do estádio, entendeu? Que é bacana, que é gostoso, que é diferente. Eu penso assim. Agora, isso aí se aplica muito. Isso aí se aplica muito a principalmente dias de clássico, né? Agora, por exemplo, Palmeiras contra um time da Argentina por uma Libertadores da América, não tem muito esse risco, porque aí não tem nem com quem marcar para brigar. Então, daria para, de repente... o senhor celebra a missa diariamente na sua paróquia, de segunda a segunda, ou tem algum dia que não tem? Não, sempre tem algum dia da semana que eu não celebro à noite, né?
Às vezes é o diácono que faz uma celebração à noite e tal. Então, dá até para eu fazer. Eu tenho programas à noite na Rede Vida também, que eu estamos juntos de quinta-feira. Mas, por exemplo, vamos supor que o jogo na quarta-feira vai ser 9h30 da noite, 9 horas. Dá tempo, se a gente conseguir um ingresso e alguém me leva lá para assistir um jogo Palmeiras em algum time estrangeiro, algum time bem longe daqui do estado de São Paulo, claro, vale a pena. Eu acho que é super gostoso. Eu estou aberto para isso, sim. Acho que nós vamos combinar, hein, padre? Acho que eu vou te levar num jogo, hein? Joga, vamos embora, cara. Vai ser muito bacana, hein? E ó, eu vou pedir muito a Deus para que eu não fale nenhum palavrão. Porque tem hora que você não aguenta, não é? Sempre vai escapar uma palavrinha. Eu vou ter que fazer muito jejum e penitência. Ó, sumiu a tua voz de novo, Alex. Deu uma sumidinha de novo aí, ó. Avisa a parte técnica aí. Ainda não estou ouvindo, não. Oi, voltou? Então assim, eu ia, antes da gente finalizar... Sumiu de novo. Não estou ouvindo ainda. Ainda não. De novo. Oi. Voltou? Então tá bom. Essa questão do palavrão, né? Porque, mas é jogo de futebol, sai espontaneamente, automaticamente, não tem problema, não é pecado, porque eu não fiz de propósito, não quis ofender ninguém, foi só um desabafo. Qual que é o limite, na sua opinião, assim, né, ao seu modo de analisar essa situação? Para um padre, né, tô falando. Mas eu acho que você... por exemplo, se você faz um exercício na tua vida pessoal, a longo prazo, e você se recolher para evitar, né, na hora que você está muito exaltado, falar palavrão, você consegue até se controlar. Né? Eu penso que hoje eu estou nesse estágio. Faz tempo que eu não vou no estádio de futebol. Talvez na hora que a adrenalina está muito forte, junto com os amigos, junto com você que é palmeirense, ou outras pessoas também, na hora assim, daqui a pouco eu vou falar... Pelo menos um grito vai sair, entendeu? É verdade. Só para não falar palavrão, né? Mas se escapar, depois eu procuro um colega padre e me confesso também. Faz parte, padre. Faz parte. E assim, ó, e quando você vê na televisão, por exemplo, aquelas cenas, aquelas imagens das pessoas que estão sofrendo na arquibancada, e que pegam o terço e começa a beijar o terço, e pegar o terço na mão, ou então pega aquela imagem grande de Nossa Senhora na arquibancada, e assim, quase que entregando para ela a necessidade do gol do time, a vitória do time, que, claro, assim, é uma coisa até popular, né, popularesca, mas não parece ser muito mais no campo da superstição do que levando ali a ferro e fogo uma questão de fé, assim, né? Embora para ela ali ela esteja realmente acreditando que Nossa Senhora na mão dela daquela pessoa vai ajudar o time dela a fazer gol. Mas quando você vê essas cenas assim, como um sacerdote da Igreja Católica, o que o senhor sente ali naquele momento? Não, assim, a gente olha, a gente vê assim com compaixão, sabe por quê? Isso, Você falou, é uma mistura de superstição com falta de conhecimento sobre a fé. Por quê? Porque se eu pego o texto do Palmeiras na hora de um entretenimento, o cara do outro lado lá é meu irmão, você tá entendendo? É Deus para todos. Então, da mesma maneira que ele está pedindo lá, Senhor, né? Eu queria tanto ver o meu time ser campeão, o palmeirense também quer, o São Paulino também quer. Então, é o único momento que eu como um religioso, eu vejo que nessa hora aí a gente não deveria colocar a prática espiritual ali no meio. Porque ali é uma brincadeira, entendeu? Ali é uma torcida extremamente no seu próprio humano. É apenas no teu querer. Não eleva isso a Deus. Não que seja pecado, entendeu, Alex? Não que seja pecado. Sim, mas sim. É uma ignorância. Porque como é que Deus vai agradar o Padre Marcos e vai desagradar a menina que está chorando ali com o terço na mão? Entendeu? Não existe coerência de fé. Deus não participa
dessa maneira, né? Mas, assim, com todo respeito, a ignorância, né, da uma mística, a gente tem que levar assim, na discutir. Mas eu acho que isso não condiz, porque Deus é para todos. O momento do futebol é um jogo, é uma brincadeira, não é? Então, eu teria que... Acho que a pessoa usar uma imagem lá, eu jamais usaria. Mas a gente se diverte, né? Espero que estejam apenas brincando. Mas a gente sabe que tem muita gente que acha que Deus vai ajudar mesmo. É isso que o senhor falou, né? Eu concordo 100% com o que o senhor falou em relação a essa resposta aí. Acho que a ignorância das pessoas, né, no sentido de misturar tudo isso, leva, né? Você não acha que o Papa Francisco ficaria feliz? E ele é o Papa da nossa igreja. Se o São Lourenço ganhasse numa final com o Palmeiras, e a gente fala, bom, se for para o Papa ficar feliz pelo menos um pouco aí, mais, nessa época difícil, então, São Lourenço, ganha do Palmeiras, meu Deus do céu, vamos fazer o quê? O Palmeiras ganhar do São Lourenço também um pouquinho. É entre nós, entendeu? É uma brincadeira entre nós. Porque todo mundo merece ser feliz. Os argentinos merecem ser campeões mundiais, como a gente também já foi várias vezes, e tantos outros. Acho que tudo isso é uma brincadeira de irmãos, né? Claro, claro. Padre Marcos, olha, quero aproveitar até para que o senhor deixe aqui o endereço da sua paróquia, fale de novo da sua paróquia, para as pessoas que querem, de repente, te conhecer também de perto, assistir a uma missa com o senhor. Eu sei que ali na Marechal Fiuza, ali, uma travessa da Raposo Tavares, né, chega ali em direção à sua paróquia. Eu já fui lá, por isso que eu sei também eu sei o caminho, mas eu deixo para o senhor aí convidar as pessoas a assistirem a uma missa e depois bater um papo com o senhor, se for palmeirense, melhor, porque aí vamos convergir para o mesmo lado. Não. Então, para quem de alguém quiser conhecer lá os meus trabalhos, quer participar de alguma missa minha lá no local, a Paróquia Santíssima Trindade, né? Já tem um nome poderosa, né? Deus Trino, Santíssima Trindade, que fica... Só que Santíssima Trindade tem alguns lugares aqui em São Paulo. Então tem que ser no Butantã, Rio Pequeno. Lá no bairro Rio Pequeno, Butantã, Santíssima Trindade, que fica justamente nessa avenida aí, Avenida Marechal Fiuza de Castro, que ela é uma travessa da Raposo Tavares, ali perto do Carrefour, né? É a Avenida do Carrefour mesmo. Do Extra, né? A esquina do Extra ali, não é isso? Isso mesmo, Mercado Extra. Tem aquela rua que sai da Raposo, do Extra, é a Marechal Fiuza de Castro. Tá? Eu tenho missas ali de domingo, 10 horas da manhã, 18h30. Agora, no meu Facebook, Padre Marcos Roberto Pires, as pessoas também podem me acompanhar. Eu faço uma missa transmitida todas as quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, 10 horas da manhã, eu faço a missa transmitida pelo meu Facebook também. As pessoas podem participar. Isso sempre foi assim, ou por conta da pandemia o senhor acabou introduzindo também as transmissões das missas? Ou antes dessa paralisação global, o senhor já transmitia também? Antes eu transmitia a missa em cunho carismático, que eu trabalho com missas e orações de cura, né? Então, essa missa específica, que era uma missa durante a semana, que lota, chega a ter quase 1.500 pessoas dentro da igreja, né? Essa eu transmitia. Antes dessa quarentena, do Covid chegar aí. Agora, por causa da pandemia, a gente intensificou e agora não dá mais para voltar, porque hoje boa parte de muita gente no Brasil me acompanha também. Então, a gente quer dar uma continuidade para eles, né? Ah, que legal, padre. Para a gente fechar mesmo, e já agradecendo demais aí esse seu carinho, essa sua atenção aqui no meu canal do YouTube, abrindo o quadro Bola Benta, né? Eu quero conversar com outros padres também para que eles possam contar as suas experiências em relação ao futebol, essa coisa de acompanhar, de torcer. Tem algum padre em mente assim que o senhor gostaria de ver aqui nessa posição em que o senhor está hoje? Que gosta de futebol, que se daria bem falando sobre isso aqui? Pensa bem, padre. Eu não entendi. Qual é a pergunta? Algum padre que o senhor conheça, amigo seu, que o senhor acredita que gostaria de vir aqui falar sobre isso também? Olha, padre amigo meu,
para falar do futebol, amigo mais próximo, não tenho. Mas eu tenho um padre que me conhece, a gente tem um carinho muito grande, eu tenho um carinho muito grande por ele. Esse você um dia poderia convidar, que é o padre Marcelo Rossi, que é corintiano. Corintiano. Esse aí é bom para um dia você chamá-lo. Agora, fora o meio sacerdotal, mas dentro do catolicismo, outro corintiano que ama futebol, que você poderia chamar, que é muito bom de papo também, Dunga. O Dunga. Meu amigo. Ele está fazendo um programa comigo hoje na Rede Vida e Televisão. É outro cara que você poderia um dia convidá-lo, tá? Eu tenho certeza que você ia gostar muito. Ele gosta de futebol pra caramba, jogou bola, jogou futebol também. Eu participei do PHN com ele lá na Canção Nova, participei do programa dele lá numa terça-feira à noite. Aliás, nós estamos rezando por ele, porque apesar que ele está bem, mas ele foi diagnosticado com Covid-19, tá? Sim. Mas ele está bem, o Dungão. Mas é assim que ele se recuperar, com a graça de Deus, tá aí o padre Marcelo Rossi, que eu acho que é um baita, né? Vai ser uma audiência bacana também. E também o Dunga do PHN, eu acho que vale a pena. Se você sabe que... Claro. Uma próxima vez aí que a gente puder estar juntos, ou aqui, ou numa outra programação que você me convidar, sabe um assunto que eu gostaria de tratar sobre o futebol com você? Eu queria falar com você e com todos aqueles que poderiam estar com a gente, o que eu penso sobre o futuro do futebol, porque já vou dar um brindezinho aqui. Eu acho que o futuro do futebol pode ser que não acabe de uma vez a questão das seleções de cada país fazer Copa do Mundo. Pode ser que não acabe rápido, mas por causa dessas grandes ligas que nós estamos vendo acontecer, eu acho que vai ser o futuro das novas gerações curtir as seleções dentro de time de futebol, como já está acontecendo, tá? Como tem lá, você pega o Barcelona, você pega aí o Real Madrid, pega os times da Inglaterra, da Alemanha, né? E o Brasil também hoje está meio que trabalhando algumas coisas assim, apostando e trazendo grandes nomes para o futebol. Eu acho que o futuro, mas aí tem toda uma política por trás. Eu acho que não muito longe é capaz que a Copa do Mundo de seleções de país específico pode ser que ela comece a cair e indo embora. E o que vai prevalecer vai ser esses grandes campeonatos mundiais de times, nomes de times do mundo. Eu queria saber depois, no próximo programa nosso, para a gente falar sobre isso. Sumiu a tua voz, aí não estou ouvindo. Vamos lá. Vamos contar. Aí, voltou. Ótimo tema, padre. Ótimo tema. E vamos combinar sim, de numa próxima oportunidade, abordar isso e destrinchar essa situação que vale sim um estudo aí até para ver se essa tese realmente pode prosperar. Acredito que tem assim fundamento, né, pela realidade que nós vemos hoje dos jovens, da nova geração, a forma como eles acompanham e curtem o futebol. Desencanto hoje pela seleção e o encanto pelos times apostados com bilionários colocando dinheiro em si. Inclusive, já tem muitos jovens, adolescentes, que já torcem mais por esses grandes clubes europeus do que pelo time aqui da cidade. Né? Eu canso de ver criança, assim, de 10, 12, 15 anos, que time você torce? Real Madrid, Barcelona. Não, mas e aqui? Palmeiras, Corinthians? Não, eu gosto do Barcelona, eu gosto do PSG, eu gosto da Juventus. Então, isso aí realmente é algo que pode ser que esteja caminhando para esse lado. Assistir a seleção brasileira hoje é incomparável com as grandes ligas lá fora. Exatamente. Padre Marcos, que alegria. Olha, foi um grande prazer conversar com o senhor assim diretamente, e pela primeira vez, né, a gente nunca se encontrou, em 1 ano e meio que eu estou na Rádio 9 de Julho, a gente compartilha o mesmo estúdio, a mesma cadeira, o mesmo microfone, mas por conta dos horários, a gente nunca se encontrou na Rádio 9 de Julho, mas é como se nós nos encontrássemos sempre, porque
falamos para a mesma frequência, para a mesma audiência, e eu te agradeço demais por ter aceito o convite aqui de participar desse meu humilde canal do YouTube que está começando agora, mas que é com o objetivo de atingir cada vez mais pessoas que gostem do futebol, do meu trabalho, que possam seguir junto aí nessa caminhada em direção a sempre bons papos, entretenimento, lazer, alto astral, coisas positivas, coisas boas, né, e deixando de lado o que é ruim do futebol e também da sociedade. Obrigado, Padre Marcos. E sua bênção, viu, Padre? Eu peço a sua bênção aqui também para o meu trabalho aqui, para o canal do YouTube e para todos que estão nos acompanhando. Ô, Alex, para mim foi uma grande alegria, gostei muito de conversar com você, da gente poder estar tratando assim, gostei demais mesmo, estou falando com sincero sentimento no coração. Estou muito feliz e eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse trabalho, os papos são legais e temas como esses que a gente está tentando levar para o futuro para abordar e convidados vai ser melhor ainda. Então, que Deus abençoe você, a sua família e também todo esse trabalho novo que você está fazendo, que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Obrigado, Padre. Um grande abraço. Tchau, um grande abraço.